Quando escrevi Pense e Enriqueça, sabia que muitos o abririam em busca de um mapa direto para a riqueza, uma fórmula simples, um atalho dourado. Mas permita-me dizer-lhe algo que poucos realmente compreendem. O verdadeiro tesouro não está nas páginas visíveis, mas nas profundezas invisíveis da mente subconsciente. Você pode ter lido meu livro, pode ter sublinhado frases, feito planos, até mesmo escrito metas com entusiasmo. E ainda assim, a transformação que esperava talvez não tenha acontecido. A falha está no livro? Não, meu amigo, a falha está na forma como você o leu. A maioria lê com os olhos, poucos leem com a alma. Hoje, quero revelar a você o princípio mais mal interpretado de toda a minha obra. Ele está lá, diante de todos, mas permanece invisível aos olhos da pressa, da lógica fria, da razão apressada. Falo de um segredo que não se decora, se sente. Um princípio que não se entende, se internaliza, se vive, se vibra. Eu me refiro à força mais poderosa de toda a criação humana, a mente subconsciente. Foi para ela que a fé foi desenhada. Foi nela que a autossugestão encontra sua morada. É através dela que a visualização se transforma em realidade. Você pode desejar algo com toda a força consciente. Mas se não ensinar esse desejo à sua mente subconsciente com emoção, repetição e fé absoluta, ele será apenas um pensamento passageiro, e não um comando criador. Entenda isto: a fé não é um dom místico, é um hábito treinado. A repetição emocional de pensamentos é a ferramenta com que o homem esculpe o próprio destino. E aqui reside o erro da maioria. Ignoram a instrução mais vital que eu deixei em meu livro. Tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela pode conquistar, desde que essa crença seja ensinada ao subconsciente. Esse é o divisor de águas. Esse é o ponto onde o conhecimento comum se separa da verdadeira transformação. Hoje, quero levá-lo pela mão até essa fronteira e mostrar-lhe como cruzá-la. Neste vídeo, você vai descobrir por que apenas desejar é inútil se você não sentir profundamente esse desejo, como a fé pode e deve ser construída, tijolo por tijolo, com disciplina emocional, e como a repetição carregada de emoção é a linguagem com que você programa sua mente para o sucesso. Se você me acompanhar até o fim, prometo que nunca mais olhará para sua mente da mesma maneira. Você verá nela o que sempre vi, uma usina silenciosa de criação ilimitada. O segredo esteve sempre lá, não escondido de você, mas escondido por você. Agora, a escolha é sua: continuar lendo superficialmente ou mergulhar nas profundezas onde a verdadeira riqueza é moldada. Você acredita que a riqueza está nos passos que descrevi? A maioria acredita. Anotam, estudam, grifam palavras como desejo ardente, propósito definido, persistência. E depois vêm até mim e perguntam: por que minha vida não mudou? A resposta é simples: estudaram com a mente consciente, mas se esqueceram de ensinar a mente subconsciente. Você pode seguir todos os passos que escrevi, pode copiar cada fórmula, mas se a sua mente subconsciente não estiver convencida, vai continuar exatamente no mesmo lugar. Meu livro nunca foi um manual de técnicas. Ele é um mapa para dentro de você, um espelho da sua vibração, e só responde àqueles que têm olhos para enxergar o invisível. O verdadeiro segredo está escondido nas emoções que você carrega ao pensar. Quer saber por que Edwin Barnes ficou rico? Não foi por causa de uma estratégia de negócios. Foi porque ele pensou com tamanha intensidade que seu subconsciente acreditou que ele já era sócio de Edison. E uma vez que acreditou, começou a agir como tal. Barnes chegou ao laboratório de Edison sem dinheiro, sem currículo, sem nenhuma garantia, mas com algo que quase ninguém leva consigo: um desejo tão impregnado de fé que não admitia outra realidade. Edison sentiu isso e lhe deu uma chance, e essa chance foi o início de uma fortuna. O erro que a maioria comete ao ler Pense e Enriqueça é buscar técnicas externas, sem transformar sua estrutura interna. Subestimam a única parte que realmente importa: a mente subconsciente. A mente consciente é lógica, crítica,
analítica, mas a subconsciente é puro poder criador. Ela aceita o que você repete com emoção e transforma isso em comportamento, percepção, intuição e realidade. Você pode se olhar no espelho e dizer, sou rico. Mas se no fundo, lá dentro, você acredita que é limitado, indigno, fracassado, adivinha quem vence? Sempre o subconsciente. Foi por isso que eu disse, mais de uma vez, que a fé pode ser induzida, não por religião, mas pela repetição emocional. Isso é o que chamei de autossugestão. Cada vez que você pensa com intensidade, cada vez que visualiza com fé, cada vez que sente que já é verdade, você está gravando um comando no subconsciente e ele responde, não com mágica, mas com alinhamento. Suas palavras mudam, seu olhar muda, seu comportamento se ajusta, sua vibração atrai pessoas, ideias, recursos. Mas, se você apenas entende o que escrevi, sem incorporar emocionalmente, você não entendeu nada. A fé é um estado mental, não é desejo, não é esperança. É uma certeza silenciosa, instalada no ponto mais profundo da mente. E se você não treinar essa certeza, seu subconsciente continuará obedecendo às crenças antigas, aquelas que dizem, isso não é para mim, dinheiro é difícil, eu não sou o suficiente. Então, se você me leu, mas não reprogramou sua mente subconsciente, você apenas virou páginas, não ativou o poder. Agora eu te pergunto, quantas verdades você carrega que nem são suas? Quantos limites você repete, como se fossem naturais? E o mais importante, o que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse ensinar um novo padrão à sua mente subconsciente? Não apenas pensar, mas pensar com emoção, com fé e com repetição. Porque aquilo que se repete vira lei. A mente subconsciente é, ao mesmo tempo, o maior milagre e o poder humano mais negligenciado. Ela não discute com você, não te julga, apenas aceita tudo o que você ensina com repetição, fé e emoção. Quer saber por que pessoas inteligentes fracassam? Porque alimentam a mente subconsciente com medo. E quer saber por que outros vencem, mesmo parecendo inexperientes? Porque convenceram seu subconsciente de que o sucesso é inevitável. A mente subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você planta nela, ideias de vitória ou derrota, abundância ou escassez, ela cultiva e transforma em realidade. Foi isso que quis dizer quando escrevi. Pensamentos são coisas. Não são coisas simbólicas, são coisas reais. Quando combinados com desejo ardente, fé e propósito definido, os pensamentos tornam-se vibrações emocionais, que descem até o subconsciente e moldam sua vida. Você está colhendo exatamente aquilo que plantou, mesmo que tenha sido inconscientemente. Veja, é o subconsciente que governa suas ações, seus impulsos, seus reflexos. Ele filtra o que você vê, ouve e sente. Decide que oportunidades você enxerga e quais você ignora. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação e criar destinos completamente diferentes. A diferença? O que cada uma programou dentro de si. Você pode estudar todos os livros sobre sucesso, mas se sua mente subconsciente está condicionada a esperar o fracasso, ela vai sabotar tudo, vai atrasar decisões, aumentar o medo, fazer você hesitar quando deveria agir. Vai criar distrações, dramas, desculpas, não por maldade, mas por fidelidade ao que mais foi repetido. Entende isso? O subconsciente é fiel ao padrão, não à verdade. Se você repetiu com emoção que isso não funciona para mim, ele acreditou. Se você se identificou com fracassos, escassez, rejeição, ele gravou isso como lei. E agora só está sendo leal à ordem que recebeu. Mas aqui está a boa notícia. Da mesma forma que foi programado, ele pode ser reprogramado. E é aí que entra o poder da autossugestão. Quando você repete afirmações com intensidade emocional, quando visualiza o sucesso como algo já alcançado,
quando sente gratidão por aquilo que ainda não tem, você está instalando um novo comando, e quanto mais repete, mais real aquilo se torna. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque o subconsciente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Ele apenas obedece. Se você diz, sou um fracassado, ele responde, entendido. Mas se você diz com emoção, sou um criador de riqueza guiado por propósito e fé, e repete isso todos os dias, ele também responderá, entendido. E começará a ajustar tudo, pensamentos, comportamentos, decisões, oportunidades, para cumprir com essa nova identidade. Foi por isso que escrevi. Você não se torna rico apenas desejando riqueza, mas pode reprogramar sua mente para esperar, atrair e construir riqueza. Quer riqueza? Fale com fé, sinta com verdade, repita com constância, porque o subconsciente aprende por repetição emocional, não por lógica. E agora eu te pergunto, se você fosse obrigado a viver apenas o que o seu subconsciente acredita que é verdade, você estaria construindo ou se destruindo. E mais importante ainda, o que você vai ensinar a ele a partir de agora? Você já tentou convencer uma pessoa teimosa de que ela estava errada? Não é fácil, não é? Agora imagine tentar convencer o seu próprio subconsciente, que passou anos ouvindo repetições de medo, escassez e fracasso, de que agora você é rico, confiante e bem-sucedido. É exatamente por isso que a maioria fracassa. Dizem uma afirmação durante 2 dias, mas pensam em dúvida o tempo inteiro. Querem convencer o subconsciente com palavras vazias, sem emoção. Isso não funciona. A mente subconsciente só responde a um idioma: autossugestão carregada de emoção. E o que é autossugestão? É a arte de influenciar a si mesmo. É ensinar, dia após dia, ao seu subconsciente o que ele precisa acreditar para transformar seus pensamentos em realidade. Mas atenção, não basta repetir frases de forma mecânica. Isso é como tentar acender uma fogueira com lenha molhada. A repetição só funciona quando está carregada de emoção, fé, certeza, visão. Quando você repete, estou cada vez mais perto da minha liberdade financeira, e sente isso como verdade, mesmo sem provas ainda, você está acendendo uma centelha dentro do seu mundo interior, e cada centelha, repetida, se transforma em fogo. É assim que pensam os realizadores. Eles repetem a vitória até que ela se torne inevitável. Foi isso que Henry Ford fez. Quando todos duvidavam, ele acreditava. Ele repetia mentalmente, vai acontecer, e agia como se já tivesse acontecido. Edison também fez isso. Repetiu sua crença até a lâmpada se acender. É isso que você precisa fazer, todos os dias, sem falhar. Escolha palavras de poder, frases que desafiem você, que o elevem. E mais importante, fale como se fosse verdade, não como um pedido, mas como um decreto. Porque o subconsciente não reage ao seu desejo, ele reage à sua convicção. Ele responde ao tom com que você se comunica consigo mesmo. Quer mudar sua vida? Comece mudando a maneira como você fala com você mesmo. Em vez de perguntar, será que vai funcionar? Afirme, está funcionando, estou mais perto a cada dia. Em vez de pensar, nunca fui bom com dinheiro, afirme, estou aprendendo a liderar minha vida financeira com sabedoria e coragem. Em vez de repetir, eu sou assim mesmo, diga, estou evoluindo, minha mente está se expandindo, sou o criador da minha nova realidade. Você não é prisioneiro de pensamentos antigos, você é o programador do seu sistema mental. E quanto mais você treina sua mente com sugestões positivas, mais seu subconsciente responde com ações, decisões e comportamentos alinhados com essa nova verdade. Essa é a chave que transforma conhecimento em poder. Saber o que fazer não basta. Você precisa reprogramar quem acredita ser. E isso só a autossugestão pode fazer. Agora, observe bem a sua vida atual. Ela é um espelho exato daquilo que o seu subconsciente aceitou como verdade. Você aceita isso? Ou decide mudar o reflexo?
A decisão é sua, mas lembre-se, você nunca terá uma vida diferente, com os mesmos comandos mentais. Sabe quantas pessoas já leram Pense e Enriqueça? Milhões. E quantas transformaram suas vidas profundamente? Muito menos. Isso não é culpa do livro. É um reflexo do mundo. Muitos leem, poucos aplicam, muitos buscam fórmulas, poucos compreendem o princípio. Deixe-me te dizer algo com clareza. Não é o livro que muda a sua vida. É o que você faz com o que entendeu dele. Você pode ter toda a informação do mundo, mas se não houver transformação interior, você só está colecionando palavras. Pode memorizar cada frase que escrevi, mas se não houver emoção, fé e ação, tudo o que tem é um belo discurso. Entenda isso. Meu livro não é um manual técnico. Ele é um chamado espiritual, um convite à reprogramação. É por isso que tanta gente passa batido pelo verdadeiro segredo. Leem os 13 passos e pensam, pronto, só preciso fazer isso. Mas esquecem de um detalhe sutil e devastador. Você não consegue manter uma ação consistente que contradiga quem você acredita ser. Você só age como uma pessoa de sucesso, se lá no fundo você acredita que merece o sucesso. E essa crença não nasce da lógica, ela nasce da reprogramação do subconsciente. Por isso repeti tantas vezes a importância da fé, da persistência, da visualização, da emoção atrelada ao pensamento. O livro é uma ponte, atravessá-la ou não. Depende de você. Quer uma verdade desconfortável? A maioria das pessoas procura atalhos porque tem medo de encarar a própria mente. Querem uma fórmula que não exija confrontar suas crenças. Mas não há riqueza sem confronto. Você precisa enfrentar a programação antiga, aquelas vozes que dizem, isso não é para mim, ninguém na minha família conseguiu, isso é perigoso, é melhor não tentar. Essas vozes são apenas ecos do passado, e elas podem ser reprogramadas, mas somente se você parar de buscar instrução externa e começar a aplicar transformação interna. Como? Visualize, sinta, repita, haja. Todos os dias. Imagine-se vivendo aquilo que você tanto deseja, mas não como uma fantasia distante, e sim como um ensaio do que está prestes a acontecer. Sinta isso. Agradeça como se já tivesse recebido. Repita com convicção. Eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou evoluindo. E então, haja com base nessa nova verdade. Não espere se sentir pronto. Haja como se já fosse, até que o subconsciente aceite que você é. Esse é o segredo, e esse segredo está lá, escrito no livro, mas só pode ser visto pelos olhos da mente. Você viu ou apenas leu com a lógica? Talvez agora, finalmente, você esteja pronto para enxergar. Você acredita que está vendo o mundo como ele realmente é? Ilusão. O que você vê é o mundo como seu subconsciente espera que ele seja. A mente subconsciente não apenas interpreta a realidade, ela filtra, distorce, organiza tudo para confirmar o que você já acredita ser verdade. Se você espera fracasso, o subconsciente escolhe fracasso. Se espera rejeição, ele encontra sinais de rejeição em todo silêncio, em cada olhar, mesmo quando isso não existe. Mas se você espera prosperidade, reconhecimento, oportunidades, ele também as encontra. Seu mundo externo está sendo moldado por uma lente invisível, e essa lente se chama expectativa subconsciente. Eu escrevi em Pense e Enriqueça. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas também disse algo ainda mais sutil e muito mais poderoso. Você não pode ter aquilo que deseja, se no fundo acredita que não é possível. Essa é a barreira silenciosa que impede a maioria de avançar. Dizem que querem sucesso, mas vivem com medo. Afirmam que confiam, mas duvidam o tempo todo. Escrevem metas, mas suas emoções dizem o contrário. O subconsciente não escuta suas palavras, ele escuta sua vibração emocional. Você pode dizer, quero ser rico, mas se sentir culpa, dúvida ou medo, o que o subconsciente registra é, dinheiro é perigoso,
melhor manter distância. E ele vai obedecer. Vai sabotar negócios, atrasar projetos, gerar conflitos. Não por maldade, mas por lealdade à sua programação. Agora imagine o oposto. Imagine acordar todos os dias dizendo: eu sou próspero. O universo conspira a meu favor. O sucesso me acompanha com naturalidade. E você não diz isso como um mantra vazio. Você fala com fé, com presença, com verdade emocional. Imagine viver como se o caminho já estivesse sendo trilhado, como se já estivesse funcionando. Você começaria a ver oportunidades onde antes via problemas. Veria aliados onde antes via ameaças. Veria portas onde antes só via muros. Porque o subconsciente começaria a filtrar o mundo para mostrar aquilo que está em ressonância com sua nova crença. Não é mágica, é psicologia aplicada com fé. A sua realidade externa começa por dentro. Toda transformação começa quando você muda o que espera encontrar. E como se muda isso? Repetição diária. Todos os dias, sem falhar. O mesmo comando, o mesmo padrão, até que o subconsciente aceite. Visualização com emoção. Se veja lá. Sinta agora. Faça seu corpo reagir como se fosse verdade. Ação alinhada. Haja como se fosse real, mesmo quando ainda não parecer. Isso prova ao subconsciente que você está falando sério. Lembre-se, seu subconsciente é como uma criança extremamente poderosa. Ele aprende por repetição e emoção, não por lógica. E aquilo que você repete com fé, ele transforma em realidade. Então, escolha com sabedoria o que você está ensinando. Ensine grandeza. Ensine possibilidade, ensine fé. E então, verá seu mundo se reorganizar, em resposta a essa nova expectativa. Agora reflita, você está vivendo o que deseja, ou está apenas revivendo seus medos? Você está esperando milagres, ou apenas repetições do passado? E mais importante, o que o seu subconsciente espera do amanhã? Você já se pegou imaginando um futuro melhor? Todos nós já fizemos isso. Mas poucos entendem uma verdade essencial. Imaginar não é fugir da realidade, é começar a moldá-la. A visualização criativa é o segredo silencioso por trás de todas as grandes conquistas, porque o subconsciente não aprende com argumentos. Ele aprende com imagens. Quer ensinar uma nova vida à sua mente? Mostre essa vida com detalhes. Veja-se lá, sinta-se lá. Comporte-se como alguém que já está vivendo isso. Isso não é teatro, é treinamento neural. É recondicionar a sua biologia para aceitar uma nova identidade. Quando você visualiza com emoção, você está ensaiando o sucesso. E quanto mais você ensaia, mais natural ele se torna. Até que o subconsciente diga: entendido, este é o novo padrão. E começa a operar com base nessa visão. Essa é a diferença entre os sonhadores e os realizadores. O sonhador apenas deseja. O realizador visualiza, sente e vive a realidade antes dela se manifestar. Thomas Edison visualizou a lâmpada acesa antes que ela existisse. Henry Ford viu suas fábricas prontas antes mesmo de um único tijolo. Andrew Carnegie já enxergava seus impérios quando ainda era só um mensageiro pobre. Eles não esperaram o mundo acreditar. Eles criaram o futuro, com a mente. E quando você faz isso de forma intensa, com fé, repetição e clareza, o seu subconsciente ativa um novo tipo de percepção. Você começa a notar caminhos, a perceber conexões, a ouvir intuições. Não é coincidência. É a resposta do seu cérebro a um novo comando. Mas atenção, visualizar não é fantasiar. É ver com convicção. É sentir como se fosse verdade. É agradecer antes de receber. É agir como se já estivesse vivendo aquilo, mesmo que seus olhos físicos ainda não enxerguem. A ciência hoje chama isso de neuroplasticidade. Eu chamo de fé aplicada. Você muda sua realidade, porque muda seu estado interno de forma deliberada. Por isso, crie imagens mentais todos os dias. Veja-se livre. Veja-se próspero. Veja-se realizado. Observe os detalhes, o lugar onde você está, o que está ouvindo,
o que está sentindo, como você caminha, como você fala, como as pessoas te tratam. Sinta como se fosse agora. E enquanto faz isso, repita afirmações de poder, porque o subconsciente grava tudo. Imagem, place, emoção. Place, repetição. Essa é a combinação que instala novas crenças. E uma nova crença muda toda a sua vida. Quer um exercício simples? Todos os dias, por 5 minutos antes de dormir, feche os olhos. Veja-se vivendo a vida que deseja. Sinta gratidão como se aquilo já tivesse acontecido. Repita mentalmente: isso é meu. Já está feito. Está acontecendo agora. Faça isso por 30 dias. E depois me diga se você não se transformou em outra pessoa. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você finalmente começou a comandar sua mente, em vez de ser comandado por ela. Lembre-se, você não atrai o que quer. Você atrai o que você é, e você é aquilo que o seu subconsciente acredita. Então ensine a ele, mostre todos os dias o futuro que você quer viver, hoje, agora, e me diga: você está visualizando sua liberdade ou revivendo seus medos? Existe algo que separa aqueles que apenas acreditam daqueles que realmente conquistam. Esse algo é a ação. Você pode repetir afirmações, pode visualizar sua vitória, pode declarar seus sonhos ao universo. Mas se você não age, nada se move, porque o subconsciente entende muito mais o que você faz do que aquilo que você diz. A ação é a prova da fé. Você acredita? Então demonstre. Você confia? Caminhe. Você decidiu? Haja como alguém que já é. Foi isso que Andrew Carnegie me ensinou. Ele disse: fé sem ação não é fé, é conforto disfarçado. É fácil repetir palavras poderosas, difícil é tomar decisões poderosas, mesmo quando tudo ainda parece igual. Mas é justamente aí que está o segredo. A ação sem garantias visíveis é a maior declaração de crença que você pode fazer ao seu subconsciente, e ele entende. Ele diz: ah, então é sério. E começa a reorganizar o seu mundo interno, para te sustentar naquele caminho. Foi isso que Barnes fez. Ele não apenas desejou trabalhar com Edison, ele foi até lá, sem dinheiro, sem garantias. E ficou, trabalhou, persistiu. Isso ensinou ao subconsciente dele que aquela sociedade com Edison não era um sonho, era inevitável. Quer ensinar ao seu subconsciente a esperar sucesso? Haja como se o sucesso já estivesse acontecendo, mesmo que sua conta bancária diga o contrário, mesmo que os outros duvidem, mesmo que o cenário ainda pareça escuro. A fé que move montanhas é a mesma fé que move seus pés, porque quando você age, você emite um sinal energético. Isso é real. Eu acredito tanto que nem preciso de provas. E essa vibração é irresistível. Ela atrai ideias, atrai pessoas, atrai oportunidades, destrava portas que pareciam trancadas há anos. Mas se você hesita, se espera garantias, se paralisa esperando o mundo mudar, o subconsciente entende, ainda não é para valer, e volta ao padrão antigo. Veja bem, não é o medo que te impede de agir, é a ausência de decisão. E toda decisão nasce de uma crença instalada. Por isso a sequência é clara. 1. Você decide o que quer com absoluta clareza. 2. Treina seu subconsciente com imagens, frases e emoções. 3. Age com constância, mesmo sem provas. E então, o subconsciente entende, se alinha e entrega as respostas. Essa é a arquitetura invisível da transformação, e ela está ao seu alcance. Mas exige algo que a maioria evita: responsabilidade interna. É muito mais fácil dizer que o mundo é injusto, que a economia está difícil, que ninguém te apoia. Mas eu digo com firmeza: o mundo só reflete aquilo que o seu subconsciente acredita ser possível. Quer mudar o mundo ao seu redor? Mude o que você demonstra todos os dias através das suas ações. E lembre-se, você não está aqui para reagir, você está aqui para comandar. E a mente subconsciente é o seu servo mais poderoso. Treine-a com palavras, fortaleça-a com emoção, guie-a com imagens, mas acima de tudo, convença-a com ação.
Porque no fim das contas, o que determina seu destino não é o que você sente, é o que você faz com o que sente. Agora pergunte a si mesmo: minhas ações comprovam minhas crenças? Ou minhas atitudes ainda estão alinhadas com os medos do passado? A resposta está nos resultados que você está vivendo, mas a transformação começa no próximo passo que você der. Se este vídeo acendeu uma luz dentro de você, entenda, isso não foi por acaso. Foi sua mente subconsciente respondendo ao chamado da verdade. Se você sentiu uma mudança, mesmo que sutil, é porque o processo da transformação já se iniciou. Mas este é apenas o primeiro passo. Agora prossiga com disciplina. Inscreva-se neste canal. Aqui, cada vídeo é uma lição viva, baseada na filosofia que já guiou milhares à prosperidade verdadeira. Ative o sino das notificações, porque cada novo ensinamento pode ser a centelha que faltava para o seu despertar. Clique em curtir. Isso não é apenas um gesto, é um sinal para o universo de que você está pronto para mais. E mais do que isso, compartilhe. Porque quando você espalha conhecimento, você o fortalece dentro de si. Escreva nos comentários: qual foi a verdade que mais tocou você hoje? O ato de escrever grava no subconsciente, e isso faz toda a diferença. Nos próximos vídeos, vamos continuar desvendando os princípios invisíveis que movem o sucesso, a riqueza e a paz interior, extraídos diretamente das leis naturais, reveladas em Pense e Enriqueça e outras obras fundamentais. Este canal não é para quem apenas deseja, é para quem decide, para quem age, sente e se transforma. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você se torna aquilo que pensa, sente e acredita repetidamente. Então, alimente sua mente com grandeza. Comande seu destino.